Olá, sexto ano. Aqui é a professora Tayana. Vamos iniciar aí nossa segunda aula de História. Como vocês puderam acompanhar a nossa primeira aula, essas primeiras semanas nós iremos fazer uma breve revisão sobre o que vocês estudaram aí no quinto ano. Na aula passada eu já fiz ali uma breve introdução, um pouco sobre a questão da formação do nosso país, a gente reviu ali alguns conceitos como miscigenação, a ideia da formação do Brasil com relação à mistura do europeu com o índio e o africano. E na aula de hoje eu quero aprofundar um pouco mais com vocês sobre o povo brasileiro, sobre a nossa sociedade e sobre como viver em sociedade. Um dos pontos que vocês estudaram no ano passado foi a questão dos direitos, os deveres, a nossa Constituição e até mesmo conhecer um pouco dos direitos das crianças dentro da sociedade brasileira. Então vamos iniciar em nossa aula, ver um pouco sobre o povo brasileiro, lembrar aí, recordar que a formação do nosso povo, ela é uma formação muito heterogênea. Nossa sociedade, ela é constituída de diferentes grupos, não é? E isso foi resultado de um longo processo aí de miscigenação, da mistura de etnias e da mistura de culturas. Então, foi daí que resultou o povo brasileiro e uma cultura tão singular que é a nossa cultura, né? A cultura brasileira. Lembrar que esse processo, ele veio num processo de colonização. A gente pode e deve relembrar de que esse processo foi um processo muito contraditório, acho que foi um processo violento, aonde muitos elementos culturais, o elemento da cultura indígena, da cultura negra, acabaram realmente se perdendo por conta da violência e da dominação europeia sobre os povos que aqui já existiam, né? Principalmente com relação aos povos indígenas, os povos nativos. E a gente chama a atenção também sobre o que é ser cidadão brasileiro, né? Dentro dessa sociedade tão heterogênea, dessa sociedade que tem uma cultura tão diversa. Então, ser cidadão no Brasil são homens, mulheres, crianças, jovens que nasceram aqui no nosso país, né, no Brasil, são filhos de pais brasileiros. Mas também temos aquelas pessoas que se naturalizaram brasileiros. Elas não nasceram aqui, nasceram em outros países, mas acabaram se transferindo para o nosso país. E acabaram aí se naturalizando e passaram a ter os mesmos direitos e deveres que os nativos, né, que o brasileiro nato. E o que é ser cidadão brasileiro? Ser cidadão no nosso país é ter direitos individuais, sociais e políticos garantidos e respeitar os seus deveres. A gente chama a atenção que esses direitos e esses deveres, eles foram definidos pela Constituição Brasileira, a Constituição Federal, esse documento aí tão importante, criado em 1988. O Brasil já teve diversas constituições que retrataram, né, que foram ampliando esse direito, essa ideia de cidadania. A ideia de cidadania brasileira, ela foi construída num longo processo. E a Constituição Brasileira, ela é a nossa lei maior. É nela que está definido aí os direitos e deveres do povo e das pessoas que governam o país. É uma espécie, eu costumo comparar, que é uma espécie de bula. A gente não compra um remédio, vem a bulazinha, tá lá, vai descrever do que esse remédio foi feito, como ele deve ser tomado, quais são os possíveis efeitos colaterais, a dosagem, para que ele serve, para que ele não serve. Pronto, aí é a Constituição Brasileira. Ela nos dá todas as diretrizes do nosso país. Qual é o sistema político,
como irá funcionar a educação, a saúde, que direitos o povo tem, que deveres esse povo possui, como vai ser a eleição, enfim, é ela que está aí definindo todos os direitos e deveres. E aí eu trouxe para vocês alguns desses direitos que estão presentes na nossa Constituição, direitos tanto individuais, direitos sociais, como direito político. O nome já está dizendo, direito individual, se refere ao indivíduo. Vamos chamar a atenção para o artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, gente, esses direitos, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, eles são invioláveis, né? Eu não posso violar, eu não posso mexer nesses direitos, eles são assegurados por lei. Então, esse é um exemplo de um direito individual, que se refere ao indivíduo. O direito social refere-se à vida em sociedade. Vamos aí para o artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, são as nossas garantias para se viver bem em sociedade. O que a gente precisa para viver bem na sociedade? Ter educação, comida, casa, saúde e por aí vai. Temos também um direito político, artigo 14, inciso 1. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18, facultativo para analfabetos, maiores de 60 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, todos têm direito a votar, a participar do processo eleitoral, processo de escolha dos nossos governantes. E isso se constitui um direito político. Mas também nós temos aí, né, o que está relacionado a todos os que compõem a nossa sociedade, que todos têm direito. Tem lá no capítulo 5 da nossa Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, que é igual para todos, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, somos iguais perante a lei. Temos que obedecer às leis e lutar por direitos iguais para todos, defender a vida das pessoas, não se envolvendo em crimes, votar, isto é, escolher seus representantes políticos a partir de 18 anos, prestar serviços militares, homens maiores de 18, preservar a natureza, defender a pátria, combater atitudes de racismo e discriminação, pagar impostos e taxas. São alguns aí dos nossos direitos e deveres. E as crianças? As crianças, os adolescentes também são considerados cidadãos e têm os seus direitos aí constituídos, defendidos e assegurados no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá estão as garantias para uma vida saudável, uma vida segura para as crianças e os adolescentes, né? Então, os seus direitos estão contidos aí no ECA, então garantido proteção especial para o seu desenvolvimento, educação e lazer gratuitos, alimentação, moradia e assistência médica são direitos das crianças, proteção contra o abandono e a exploração no trabalho, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês também, de acordo com o ECA, as crianças, elas têm de 0 a 12 anos e de 12 anos a 18 anos já são considerados, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescentes. Então, são aí direitos fundamentais previstos, o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade,
direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, a gente pode rever aí alguns dos direitos e deveres que vocês estudaram aí ao longo das aulas no 5º ano. Eu vou deixar esse texto, Cidadania, com relação a todo esse tema que a gente abordou sobre direitos, deveres, o que é ser cidadão e algumas questões pertinentes aí à nossa aula. Vocês vão encontrar logo abaixo aí no site, após visualizarem o vídeo. Vocês têm aí no site as questões referentes a esse texto. Então, primeiro façam a leitura do texto Cidadania e depois vocês vão poder responder a essas 5 ou 6 perguntinhas acerca aí do tema da nossa aula de hoje, da nossa aula de revisão sobre direitos e deveres, com relação, né, ao que é ser cidadão no Brasil, que foram um dos temas abordados durante as aulas de História do 5º ano. Então, até o nosso próximo encontro e bons estudos para vocês.